Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Muito bom dia! Com essas palavras, nós estamos começando mais um dia. O nosso coração pulsa a cada dia na esperança de podermos nos encontrar com o nosso Salvador. Foi Ele mesmo que um dia consolou os seus discípulos dizendo que eles não deveriam se turbar, se preocupar, mas se manter tranquilos, porque Ele estaria indo junto ao Pai, prepararia moradas, voltaria e receberia seus discípulos, seus filhos, para viver com o Senhor por toda a eternidade. E nós nos encontramos aqui nessa terra, nessa esperança, almejando, sonhando, pedindo a Deus. E enquanto Ele não volta aqui nessa terra, nós descansamos falando de Jesus para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Quero nessa manhã deixar com você também um versículo da Palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo, capítulo 119, o verso 28, onde a Bíblia diz o seguinte: a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Salmo 119, o verso 28. O nosso coração se alegra quando nós nos enchemos da palavra do Senhor. Reconhecemos que fomos feitos para sermos verdadeiros adoradores. Sem o Senhor nós não somos nada. É por isso que a cada manhã o nosso coração, quando nós nos voltamos para Ele, somos preenchidos, somos fortalecidos, somos reavivados mediante a palavra de Deus. A cada dia, nesse canal, nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 17, o versículo 1. Em lugar de Asa reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Nos dias em que nós estamos vivendo, é necessário acontecer um reavivamento e uma verdadeira reforma entre o povo do Senhor. Mas ela precisa nascer da palavra revelada de Deus, as Santas Escrituras, tendo como foco na esperança dessa igreja poder se encontrar com o seu Criador, o nosso Salvador Jesus Cristo. O nosso foco nessa terra não pode ser simplesmente expandir a quantidade de membros sobre a face dessa terra, mas nós temos que sonhar em expandir o reino do Senhor. Se nós apenas pensarmos em expandir o reino de uma forma quantitativa, mas se não planejarmos de forma qualitativa, de nada vai adiantar. É necessário sonhar com o crescimento do reino de Deus sobre a face dessa terra, movida pela atuação do Espírito Santo, guiada pela palavra de Deus. Tenha certeza que se aqueles que se encontram no século presente andarem por esses caminhos, a mão do Eterno estará sobre a nossa vida. Como nós podemos ler no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Josafá, o seu nome significa o Senhor é juiz. O seu reinado é curto, embora nós possamos perceber nos poucos versículos que encontramos na palavra de Deus que Josafá é um homem do Senhor. Seu pai Asa desenvolveu a política de formar aliança com o rei da Síria. Consequentemente, ele deixa um legado negativo para o seu filho Josafá para administrar quando se assentasse no trono. Josafá drasticamente logo teve que tomar medidas contra o reino do norte, logo quando se assentou no trono do reino de Judá. No versículo 3 do capítulo que nós estamos estudando, o autor do livro de Crônicas, ele dá uma ênfase à maneira como Josafá viveu. Ele andou, mas na verdade Josafá viveu uma vida sem se curvar a Baalins. Da mesma forma como Davi se tornou uma referência para o Senhor, Josafá está construindo um legado para gerações futuras. Ele se demonstra como sendo um homem que sabe a quem servir, a quem adorar, o único Deus criador de todas as coisas. Tanto Josafá quanto Davi, os seus primeiros anos de governos foram anos que marcaram como sendo pessoas que viveram uma vida de confiança no Senhor. Embora essa mesma lealdade nós não encontramos no final das suas vidas. Josafá, da mesma forma como seu pai Asa, tentou fazer uma reforma espiritual entre o povo do Senhor, destruindo todos os altares a Baalins, Josafá se empenha com todas as suas forças para seguir os mesmos passos que o seu pai tinha tomado. Embora ele tenha destruído os altares físicos, mas no coração de muitos israelitas ainda permanecia a adoração ao culto ao Deus Baal. O Deus Baal era o Deus dos cananeus, era o Deus da fertilidade, era o Deus que seduzia os israelitas. 2 Crônicas, capítulo 17, o versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá, ensinavam
o povo. Josafá entendia que a palavra de Deus precisava ser ensinada em todos os lugares. Aqueles que viviam de uma forma irregular, muito era resultado por não ter a palavra de Deus nas mãos, por não conhecer o assim diz o Senhor. Esta é uma das preocupações que move o coração do rei Josafá. Ele levou a palavra de Deus para aqueles que não tinham conhecimento, para que depois não pudessem ter desculpa que não sabia qual era a vontade de Deus para suas vidas. Foram os próprios sacerdotes e os levitas que foram encarregados dessa tamanha responsabilidade. Eles eram aqueles que ministravam dentro do santuário, representando a Deus aqui nessa terra. Portanto, seriam eles também os responsáveis que estariam diante de todo o povo falando a respeito da vontade do Senhor. Com essa atitude no território de Judá, houve um grande despertamento espiritual, porque cada pai, cada mãe, cada filho teve nas mãos a palavra de Deus e houve um avivamento espiritual. Como nós podemos ler no versículo 10 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, como resultado da semente que Josafá estava plantando, que era a palavra de Deus, ele estava colhendo os frutos, que era a paz, prosperidade e a bênção de Deus sobre a sua vida. Os reinos que estavam ao redor do território do povo do Senhor não faziam guerra contra eles. São frutos do espírito da vida de todo aquele que busca o Senhor. É uma vida pacífica, é uma vida abençoada por Deus, é uma vida que abençoa outras pessoas. Deus jamais abençoa alguém para que ele viva uma vida egoísta para si mesmo. Mas Deus nos abençoa para que nós possamos viver em função do seu reino sob a face dessa terra. Querido amigo, nessa manhã ao concluirmos o estudo do capítulo 17 do livro de 2 Crônicas, eu e você nós precisamos chegar às seguintes conclusões. Hoje Deus precisa de homens e de mulheres como Josafá, que tomem medidas sérias, que entendam que a palavra de Deus é regra de fé e prática para todo cristão, que precisa ensinar a palavra de Deus para todas as pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo a essa terra. Cristo quer voltar para buscar todos os seus filhos, mas ele só poderá voltar quando todos aqueles que estiverem sobre a face dessa terra têm entendimento do que ele espera da vida dos seus filhos. Essa responsabilidade não pode ser do trabalho apenas de uma única pessoa. Como Josafá pensou, vários líderes, vários homens de Deus, várias pessoas que se disponham a falar do seu amor, que tenham a palavra de Deus nas mãos e que sejam acessíveis às pessoas que ainda não conhecem do plano da redenção. A palavra de Deus nos ensina que não é simplesmente combater o erro, não é simplesmente acusar aqueles que estão no erro, mas é necessário viver a verdade, amar os perdidos. Foi dessa forma que Jesus fez quando esteve aqui nessa terra. Mas para que essas pessoas consigam fazer isso, é necessário estar em contato com o Senhor. É necessário viver uma vida ligada a Deus. Somente aqueles que estão em contato com o Senhor é que terão forças para viver esse nível de amor para os seus semelhantes. É por isso que nessa manhã eu convido você, convido a todos, para que nós abramos o nosso coração, para que nos coloquemos nas mãos do Senhor, para que renovemos a nossa aliança de andar com Deus a cada dia. Vivendo dessa forma, nós alcançaremos as bênçãos do Eterno sobre cada um de nós. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos. Confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Portanto, fica conosco, é o nosso pedido e é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.